Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E hoje, em nosso estúdio, para falar sobre o impeachment, eu recebo o Dr. Walter Francisco Sampaio Filho, que é professor de Direito no Centro Universitário de Votuporanga e é mestre em Direito Constitucional. Walter, vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa o que é o impeachment. Bom, hoje está na mídia, né, a história do impeachment, né, se a presidenta deve sofrer o impeachment, se não deve, né. Em primeiro lugar, o impeachment é um sistema, né, que o direito permite para que aqueles administradores, gestores públicos, né, não só a presidente, mas governadores, procurador, ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles têm uma conduta pessoal incompatível com o cargo, e essa conduta pessoal ela reflete no cargo, então há a possibilidade que esse administrador ele seja retirado do cargo. A gente não fala nem que ele vai ser cassado, né? Ele é impedido de continuar no cargo. Por isso que o impeachment, né, tem esse sentido de impedimento. Né? Ou seja, a conduta, algumas condutas que ele traz, que ele pratica, e que são incompatíveis para um administrador público daquela envergadura. Mas você falou de condutas pessoais, né? Mas essas condutas pessoais, elas têm que ter um impacto direto com relação à administração. Pessoais que eu quero dizer, ele realizando ou alguém realizando sob o mando dele, né? Mas que tenha repercussão, né? E repercussão nacional, estatal, e que isso seja incompatível com a sua conduta. A própria Constituição Federal, ela traz quais são os casos. Porque é importante a gente ressaltar o seguinte, e há uma discussão muito grande, se pode, se não pode, alguns juristas levantando contra, né? Por quê? Porque, na verdade, a Constituição Federal fala de crime de responsabilidade, né? Que o impeachment é cabível quando houver crime de responsabilidade. Bom, o que é o crime de responsabilidade? A própria Constituição Federal vem dizendo quais são esses crimes de responsabilidade, e há uma lei, 1079, de 1950, que ela tipifica as condutas, porque a Constituição ela traz a menção, né, do que seja crime de responsabilidade de uma forma genérica. Né? E como o direito penal ele exige, né, que o crime, né, ele seja taxativo, né, a gente diz até o princípio da taxatividade do direito penal, né, ele tem que ser claro na conduta para que você possa incriminar alguém, então há uma lei estabelecendo quais são essas condutas. Essa lei é 1079 de 1950. As pessoas poderiam até perguntar, mas a Constituição é de 88, como é que a lei é de 50? Aqui em direito constitucional a gente tem um fenômeno, né, alguns falam instituto, outros falam fenômeno, que se chama o fenômeno da recepção. Ou seja, a Constituição Federal entrou em vigor, todas as leis que não a contrariem são recepcionadas por ela. Então, vamos dizer assim, a regulamentação desse dispositivo constitucional é a Lei 1079, de 1950, que traz exatamente quais são as condutas que tipificam o crime de responsabilidade. Então, para que o impeachment possa realmente ocorrer, há necessidade que a conduta, e aqui vamos falar do presidente da República, né? A conduta do presidente da República esteja tipificado naqueles dispositivos. A conduta tipificada naqueles dispositivos. E quais são essas Eu vou pegar condutas aqui tipificadas? da Constituição Federal e vou dar alguns exemplos, né, do que seria. Então, a Constituição Federal traz lá, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, quer dizer, não é qualquer atentado à Constituição Federal, ele vem dizendo quais são os atentados. Então, vê lá, a existência da União. Então, por exemplo, qualquer conduta do presidente da República tendente
por exemplo, a dividir o federalismo, né, dividir os estados, por exemplo, retirar o Rio Grande do Sul do Brasil, separar qualquer estado membro da União, configura um crime de responsabilidade, né? A lei traz mais outros casos, né, mas só para exemplificar. O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Né? Ou seja, se ele, com alguma conduta... Vamos pegar até um caso mais absurdo. Vou fechar o Congresso Nacional. Né? Se ele tentar fazer isso, a gente já tem também a possibilidade de impeachment em razão de um crime de responsabilidade do presidente da República. Porque nesse caso estaria violando a ideia dos três poderes. Exatamente. Do equilíbrio. Equilíbrio, na verdade, você vai pensar, tá? O que ele pegou são os pontos primordiais que fundamentam o Estado democrático. Uhum. É isso que ele tipificou como crime. Uhum. Também, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Qualquer manobra tendente a impedir que uma pessoa vote já configura crime de responsabilidade. Por exemplo, vamos pegar exemplos absurdos, né? Mandar prender determinados eleitores ou não permitir o acesso ao local de votação. Porque, de repente, ele sabe que aquela cidade lá vota no seu adversário político. Se for uma fraude eleitoral? Então, a fraude eleitoral, ela entra lá no Código Eleitoral, né? Um crime eleitoral. O crime eleitoral, tipificado lá, leva a punição, né? Vamos imaginar a condenação criminal, né? Por infração ao Código Eleitoral e tem como consequência a cassação do mandato, a perda do mandato. Mas aí não por impeachment? Não por impeachment. Aí é outro caminho. Aí é outro caminho, que a gente vai falar até depois aí também, que a gente tem o caminho dos crimes comuns, né? Que a gente fala muito aí assim, mas o caso lá da Petrobras, né? Mas o caso da Petrobras não é caso de crime de responsabilidade. Lá são crimes comuns, né? Que a gente vai falar depois. Mas você falou que o impeachment tem que ser por força de crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. Se não for crime de responsabilidade, não cabe impeachment. Não cabe impeachment. Então você está dizendo que no caso da presidenta não caberia impeachment? Não, eu acho que nós vamos chegar aqui que é um momento que dá para a gente pegar aqui, que eu vou falar já. Uhum. Né, que é possível, quer dizer, seria possível assim. É um caso que tipificaria a possibilidade de impeachment, mas eu sigo alguns doutrinadores que entendo que não cabe aqui. Uhum. Né, e vou falar por quê já. Deixa eu só terminar aqui, ó. A segurança interna do país, né? Se de repente o presidente estiver aí fazendo acordos internacionais para que haja uma guerra ou que o Brasil participe de uma guerra sem autorização do Congresso Nacional, ele por conta própria, se ele estiver fomentando outros países a utilizar o território nacional para a guerra ou até para guerrear, o próprio Brasil guerrear sem autorização do Congresso Nacional, é motivo de impeachment, né? Porque ele está pondo a segurança nacional em risco. O cumprimento, a probidade na administração. Tem muita gente que pega aqui, ó, probidade na administração. É muito amplo, né? E aí, o pessoal vem associando o impeachment com atos de improbidade administrativa. Né? Pegou esse termo probidade e jogou na improbidade. Só que, na verdade, os crimes decorrentes da improbidade administrativa são crimes comuns. Não são crimes de responsabilidade, né? Lembrando que eu falei que a Lei 1079, ela especifica melhor essa restrição constitucional para os crimes de responsabilidade. Se ela restringe, e em direito penal a gente não pode ter uma interpretação extensiva contra o réu, então a gente não pode utilizar a lei de improbidade administrativa para fundamentar o pedido de impeachment. Mas então o que seria essa probidade? Se a pessoa praticou um crime de improbidade, ela não está violando a probidade? Então, ela estaria violando, por exemplo, se ela, vamos dizer, ela precisa praticar o poder público, todo ato que ele pratica tem que ser de acordo com a lei. A lei tem que autorizar.
Se de repente há uma lei que autoriza ela a praticar determinado ato e ela pratica de outra forma, né, com um interesse que é incompatível à gestão da presidência da República, né, a gestão do Estado brasileiro, aí você pode ter uma afronta ao crime de responsabilidade. A questão Mas da não foi isso improbidade, que aconteceu? não, então, mas a questão da improbidade, ela é muito discutida, porque se você tem o tipo lá específico, você não pode pegar um amplo, né, para jogar. Né? Então você tem que pegar especificamente o que é que você enquadra como essa falta de probidade, essa afronta Mas à aí, probidade. numa análise sistemática, não poderia ser enquadrado? Mas você não pode fazer uma análise sistemática que dê uma interpretação extensiva. Porque aí você joga para o intérprete dizer o que é ou não crime. Né? E Mas o crime... tipo já não está lá? O tipo já tá descrito Então, na lei da mas se improbidade. Você só vai fazer uma interpretação se isso se enquadra ou não na Constituição. Então, mas ó, Você não está veja criando bem, um tipo penal novo. vamos pensar nessa interpretação sistemática que você diz. A Constituição Federal vem falando, em primeiro lugar, que é cabível impeachment quando ela afronta a Constituição. E aí depois ela, especialmente nos casos, e vem dizendo então, dentro da Constituição, quais são os casos. Esses casos trazidos pela Constituição, eles são abertos. Então há necessidade que uma lei delimite. A lei que delimita é a Lei 1079. A lei de improbidade administrativa, ela veio com outro objetivo. Ela não veio com o objetivo do impeachment. Então é por isso que, é claro que tem autores que pensam, que defendem, né, que a lei de improbidade deve ser aplicada. Né? Algumas decisões do Supremo, já mais antigas, né, entendem que não. Né, que a improbidade se refere a crime comum e impeachment somente nesses casos. Então a gente tem que ter a gente tem que pensar no princípio do direito penal, que é o da taxatividade, que você não pode alargar a interpretação, senão você cria uma insegurança jurídica muito grande, né, com o risco não só da liberdade do indivíduo, né, com um grave risco, né, de instabilidade institucional. Então, mas se um crime de improbidade não se enquadra nisso, o que se enquadraria então? Então, eu vou pegar na lei aqui, para pegar um exemplo só da lei, quando ele vem trazendo da improbidade, que aí você vai ver que da falta de probidade, né, que a gente vai conseguir chegar mais. Por exemplo, ó, omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resolução do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. Isso aí é um ato de É crime contra a probidade da administração. contra a probidade, que não é a mesma coisa que os não é o crimes mesmo de da improbidade. Não são. Vou pegar outro caso aqui, ó. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. Então, na verdade, o que ele está focando nessa falta de probidade seria uma falta de legalidade do poder público, do presidente da República. Alguns autores falam o seguinte, né? Essa falta de probidade que está aqui na lei nada mais é que uma afronta aos demais poderes. Né? Ou seja, deixar de publicar um ato expedido pelo Poder Legislativo, você está afrontando o Poder Legislativo, né? Você poderia, né, enquadrar esses tipos aqui e lá. Assim como também poderia o legislador pegar aqueles tipos da improbidade administrativa e inserir aqui. Vamos esquecer que essa Lei 1079 aqui é uma lei federal. Né? Nada impede que o legislador insira aqueles tipos legais lá aqui. Uhum. Nada impede, né? Mas aí é uma questão política, né, de interesse político. Tá. Agora nós vamos... Deixa eu só encerrar aqui, ó. Também, ó. Falta de cumprimento à lei orçamentária. Ou porque ele não apresenta a lei orçamentária, a proposta de lei orçamentária no prazo, ou porque ele não a cumpre da forma estabelecida. E por fim, ó, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. A falta de cumprimento de uma decisão judicial pode levar ao impeachment também. Uhum. Nós vamos dar uma pausa, mas na volta eu quero perguntar para você, então, se do ponto de vista sistemático não dá certo, do ponto de vista teleológico.
Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos já, não saia daí.